Olá amigos, hoje vamos conversar sobre pressão de óleo. Muitos são os problemas que podem ocorrer internamente no motor que levam à perda de pressão. E é aqui que se estabelece um grande desafio para nós profissionais diagnosticarmos a razão ou as razões que levam a essa perda de pressão. Bom, sabidamente não existe um teste capaz de nos direcionar com 100% de certeza de onde provém essa fuga ou um possível entupimento, etc. Daí o bom senso demandar que a gente estabeleça um procedimento e que por vezes muitos profissionais acabam ignorando e atropelando essa etapa e simplesmente começam a trocar peças na base da tentativa. Uma das primeiras peças que propõe a troca é a bomba de óleo. A maldita bomba de óleo é que leva a culpa na história, né? E o fato é que trocam a bomba e o problema continua. Perdeu-se tempo, dinheiro e imaginem então a insatisfação do cliente, que é o mais grave, vamos assim dizer. Bom, para que a gente não fique trocando peças ou abrir caminho assim na base do achismo, é importante então que a gente estabeleça um procedimento, uma linha de busca, é o que eu chamo linha de busca, né? Para isso, o primeiro ponto, a gente tem que listar, né, tem que enumerar os possíveis problemas referentes àquele motor que podem estar ocorrendo para então levar à perca de pressão. Que problemas seriam esses? Bom, supostamente o motor pode ter, por exemplo, borra interna, e aí leva ao famoso entupimento do pescador. E claro que isso acaba afetando a sucção do óleo, né, o bombeamento, e por vezes chega a ponto de acender a luz de óleo, especialmente na condição de quente e em lenta, né? Outros problemas que seriam fugas internas. O que isso significa? Quando a gente fala em fugas internas, estamos querendo dizer o seguinte: desgastes excessivos entre peças, como por exemplo, virabrequim em relação às bronzinas, um comando de válvula em relação aos seus respectivos alojamentos, alojamento de tucho, o alojamento dos pinos de pistões. Aqui, volto a dizer, dependendo do motor, é um ponto a levar em consideração, porque não é todo motor que tem uma galeria de óleo até os pinos. Enfim, uma vez listados esses possíveis problemas, passamos então a analisar o funcionamento do motor. Em busca de quê? De possíveis barulhos que remetam ao desgaste ao qual me referi, né? Às vezes o simples fato de a gente tirar uma tampa ali no bocal onde se abastece o óleo já denuncia o quanto pode estar ou não contaminado internamente. Afinal, se formou borra ali em cima, imagina lá embaixo. Uma outra coisa também muito importante é dialogar com o cliente em busca de um histórico. Nem sempre esse histórico existe. Se a pessoa comprou o carro recentemente, infelizmente não vamos ter muito que extrair do cliente nesse sentido. Mas por vezes o cliente, ao narrar em que circunstâncias aconteceu, se faz tempo, começou de repente, exemplo, depois que eu troquei o óleo, a luz começou a acender quando o motor aquece em lenta, para no semáforo e a luz fica piscando. Bom, o que isso sugere, né? Afinal de contas, o óleo trocou com as melhores das intenções, óleo novo, na especificação certa. Bom, mas o óleo em si é uma química. E de repente ele reagiu com aquela borra interna, soltando placas de sujeira, que vão ser tragadas, né, sugadas pela bomba, porém vão ser filtradas no pescador. E aí passa a obstruir a passagem do óleo. Então vejam, são através desses sintomas que a gente começa depois a conectar, a dar lógica a que ponto do motor pode estar tendo a ponto de levar a perda de pressão de óleo. Bom, o que eu quero dizer na verdade com tudo isso? Não existe uma bola de cristal capaz de nos dar uma certeza de por onde iniciar. Sendo assim, temos que estabelecer uma lógica até para depois explicar para o cliente as razões que nos levam a propor a abertura do motor como um todo ou parte dele. É baseado nesses sintomas previamente diagnosticados. E dessa maneira a gente não fica chutando ou por tentativa, né? Enfim, essa é a lógica, né? Pelo menos a maneira que eu procedo e aconselho a proceder. Bom, vamos aqui para a segunda parte. Hoje o vídeo talvez fique um pouco mais longo, porque eu vou querer entrar em pormenores quanto ao funcionamento da bomba, quanto ao funcionamento do jet cooler, uma válvula de retenção, porque eu percebo que muitos profissionais também acabam recorrendo a alguns macetes na tentativa de fazer com que a luz apague, e sendo que é uma perca de tempo descomunal, porque não faz o menor sentido. Bom,
Eu vou ilustrar isso através de desenhos, que fica mais prático para que os amigos possam tirar conclusões próprias e não fiquem tanto à mercê de opiniões, ok? Vamos então agora para um desenho onde vou ilustrar tudo isso. Aliás, antes do desenho, eu vou abordar aqui as principais variáveis que têm a ver com a formação da pressão de óleo. São basicamente 4. Temos a viscosidade do óleo, a temperatura que esse óleo se encontra, as folgas radiais e a rotação. Bom, no exemplo que eu vou usar aqui, vamos partir do princípio que estamos falando de motor zero, motor novo, né? Portanto, não há o que atribuir defeito algum a esse motor, afinal ele é novo. Sendo assim, a gente estabiliza de cara 3 variáveis. Tudo isso para depois a gente entender com mais minúcias o desenho que trarei na sequência, ok? Bom, dessas 4, por ser um motor novo, não há suspeita alguma de defeito, já estabilizamos 3. Afinal, quando o motor funciona, chega na sua temperatura ideal de trabalho, temperatura estabiliza ali. O óleo, que é estipulado pelo fabricante, está na viscosidade correta, também fica estável. As folgas radiais, não há desgaste algum, repito, o motor é novo, também fica estável. O que varia aqui na geração de pressão de óleo? É a rotação. Ora, está em lenta, média rotação, alta rotação, acelera, desacelera, enfim, está sempre variando. E com isso a pressão de óleo também vai variar, por conta dessa variável não ficar estabilizada, parada, né? Bom, e é aqui que entra a compreensão de como a bomba funciona. Vamos então ao desenho, ok? Bom, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui é de que não se apeguem aos números que eu vou usar aqui no meu exemplo, porque são números hipotéticos, embora próximos à realidade, mas por favor, não se apeguem a esses números aí para que ninguém me cobre depois, ok? Bom, vamos lá. O que eu falei há pouco é que a rotação interfere na geração de pressão de óleo. Quanto maior a rotação, mais a bomba irá produzir. Quanto menor a rotação, menos irá produzir, ok? Vamos aqui para esse desenhinho aqui, sendo que o bom funcionamento do motor, ele demanda que trabalhe dentro de limites mínimo e máximo. No meu exemplo aqui estou usando 1 kg na condição mínima, quando o motor está em lenta, e 3 kg quando o motor esteja a qualquer tipo de rotação. Mas se eu acabei de falar que a rotação interfere na produção da pressão de óleo, aqui nesse quadrinho temos 1000 RPM, 1 kg, 2000 RPM, 2 kg, 3000 RPM, 3 kg, 4000 teríamos 4, a 5000 RPM teríamos 5. Eu falo teríamos porque no sistema tem uma válvula reguladora de pressão que não deixa passar desses 3. Tá? Então vamos aqui, ó. Temos o cárter, o pescador, a bomba vai bombear esse óleo para mandar para o motor. De 1 a 3, esta válvula permanece fechada. A partir do momento que a rotação aumentar, que tenderia a elevar para 4 kg, esta válvula, no meu desenho aqui, ó, ela começa a abrir para deixar passar o excedente e desta maneira calibrar a pressão em 3. À medida que esse motor vai ganhando mais giro, vamos usar aqui o exemplo, 5.000 giros, passaria a produzir 5 kg. Porém, a válvula abre um pouco mais para deixar passar o excedente e a pressão continua estabilizada nos 3 kg. E assim vai. Um exemplo aqui, 6.000 giros, 6 kg. Abre mais a válvula ainda, deixa passar mais todo aquele excedente, contanto que se estabilize em 3 kg. Bom, agora a pergunta que eu faço. De que adianta, para aqueles macetes que eu me referi há pouco, de que adianta calçar esta mola, né? Aqui temos um conjunto real, né? Uma mola, um pistãozinho, embora eu tenha desenhado em forma de esfera, que alguns modelos é através de uma esfera, mas o princípio é um só, que é uma válvula que irá ser comprimida conforme o aumento da pressão, como eu expliquei ali. Bom, mas voltando. De que adianta calçar esta mola com o objetivo de apagar a luz em lenta? Sendo que em lenta eu tenho apenas 1 kg e ela só vai abrir a hora que passar dos 3. Não adianta nada. Percebam, amigos, que é uma tremenda perca de tempo pensar em calçar a mola
para ganhar pressão e apagar a luz em lenta. Bom, mas alguém poderá perguntar, mas se calçarmos a mola, não vamos ter uma interferência na pressão de óleo? Vamos, mas aonde? No ponto máximo. No ponto máximo, ou seja, se eu calçar a mola fica com mais pressão. Agora ela iria abrir aonde? Nos 3? Não. Teria que ter mais força para empurrar. Já iria abrir supostamente nos 4. Então a gente estaria alterando o ponto máximo e não o mínimo. De forma que fica claro e fica aí a observação para que não percam esse tempo que não faz o menor sentido, ok? Bom, se a gente ainda exercitar um pouco mais a linha de raciocínio aqui, imagine um motor que já tenha rodado uns 150 mil, 130, 200, enfim. Quantas vezes essa mola foi acionada? Milhares de vezes. O que poderá ocorrer? Vai dando fadiga. Quando ela obter essa fadiga e, portanto, perde pressão, vai acontecer que, ao invés de abrir os 3, começa a abrir uns 2,5, por exemplo. Só que aqui tem um detalhe. Quando a pressão cai abaixo de 1, a gente recebe um aviso no painel, através da luz indicadora de pressão. Mas, se tivesse que trabalhar com 3 e passa a trabalhar com 2,5 por conta da fadiga da mola, não existe aviso para isso. Eu chamo isso aqui de doença silenciosa. Então, é uma coisa que a gente tem que analisar quando da execução de um trabalho, levar em consideração também a quilometragem do carro e, supostamente, essa mola já esteja viciada. Outrora, em alguns modelos, por exemplo, o Fiat 147, vendiam a mola em separado para que a gente trocasse. Agora não mais. E às vezes implica em trocar uma bomba por conta dessa suposição, levando em consideração o quanto ela já trabalhou, o quanto ela em termos de pressão de mola. É claro que a bomba também deve ser analisada em matéria de folgas, né? Folgas dos alojamentos das engrenagens, tem aqui uma bomba, né? Estas engrenagens trabalham aqui dentro e é uma questão da gente desmontar. Para fazer uma avaliação a quantas anda o desgaste aqui das engrenagens e da carcaça em si. Para a partir daqui a gente tomar decisões concretas e com lógica se devemos ou não propor a troca da bomba, ok? Bom, vamos agora para o segundo macete que o pessoal acaba por recorrer, né? Vamos falar sobre o jet cooler. Bom, pessoal, vamos agora falar sobre uma segunda atitude que alguns profissionais tomam na tentativa de levantar a pressão de óleo quando em lenta e o motor quente, que consiste em eliminar os jet coolers. Bom, o jet cooler nada mais é que uma válvula. Mas primeiro vamos tentar explicar o porquê da existência dessas válvulas, para depois falarmos sobre o seu funcionamento. Alguns motores, ao atingirem altas rotações, há uma tendência da temperatura na cabeça dos pistões aumentar, podendo trazer algum tipo de dano. Para isso, a engenharia resolveu instalar umas válvulas na linha de pressão, de forma que injete óleo por baixo para trocar calor na cabeça do pistão aqui e controlar então a temperatura. Bom, vale dizer ainda que em lenta não há a menor necessidade desse refresco, tendo em vista que a temperatura na cabeça dos pistões está para lá de controlada. Sendo assim, estas válvulas só devem entrar após uma certa rotação. Bom, aqui temos a linha de pressão de óleo, né? Temos aqui, desenhei aqui uma válvula representando o jet cooler, e que em lenta a produção da pressão de óleo é baixa, não tem força suficiente de empurrar a mola para abrir esta válvula, então ele permanece fechado. Somente após uma certa rotação, aqui há um aumento também de pressão de óleo, então aí consegue já acionar a mola, abre a válvula e começa então a injetar óleo, esguinchar óleo aqui por baixo. Então a pergunta que eu faço é o seguinte: qual é a lógica de eliminar o jet cooler se em lenta, né, ele se autoanula, porque já ficam fechados, né? Então não faz o menor sentido, é uma tremenda perca de tempo. Só entra após uma certa rotação. E normalmente quando propõem essa atitude em eliminar o jet cooler, é com o propósito de apagar a luz em lenta. Percebam que ele se autoanula, então isso não faz o menor sentido, ok? Uma coisa extremamente simples e que, se bem esclarecido, evitam de ter essa mão de obra descomunal, ok? Bom, agora vamos falar sobre uma outra questão que também muitos profissionais confundem, é sobre a válvula de retenção, ok? Bom, amigos, agora vamos falar sobre a válvula de retenção.
Percebam que o nome em si já diz, retenção é para reter. E a finalidade dessa válvula é a seguinte: para alguns motores, especialmente os de tucho hidráulico e os multiválvulas, há uma tendência, depois de um certo tempo parado, a bater tucho. Porque há uma fração de segundos aí entre a bomba puxar o óleo, encher a linha, para depois pressurizar. E nessa fração de segundos, os tuchos podem vir a apresentar uma batidinha depois de um longo período parado, o que leva a uma reclamação por parte do cliente. Então a engenharia concluiu que se instalasse uma válvula entre o cabeçote e o bloco, de tal maneira que, ao desligarmos o motor, ela feche de forma a permanecer a linha cheia, isso vai facilitar o trabalho da bomba. Vejamos como é que funciona. Aqui temos o motor funcionando, né? A própria pressão vai abrir esta válvula. Detalhe, esta molinha aqui, a pressão dela é baixíssima. Qualquer pressão de óleo é o suficiente para abrir a válvula. Bom, então funcionando, ela permanece aberta e o óleo fica circulando. No cárter, fica nesse ciclo aqui, né? Lubrificando as peças internamente. Na medida em que a gente desliga o motor, o que acontece? Esta mola empurra a esfera e fecha. E desta maneira, a linha, as galerias de óleo na parte superior vão permanecer cheias. Para quê? Para que na próxima partida esse tempo de encher e pressurizar diminua e assim eliminar aquela batidinha de tucho, né? Bom, quais são os possíveis defeitos que essa válvula pode apresentar para que a gente depois associe aos sintomas que o motor apresenta? Se eventualmente essa válvula engripar aberta, vai acontecer que perde a sua função, era como se não tivesse. Por outro lado, se ela engripar fechada, né, e o motor funcionando, se ela estiver trancada, o óleo não vai passar. A parte superior não vai receber lubrificação. Os tuchos vão bater de uma maneira contínua e há até uma possibilidade de fundir o comando. Bom, como é que isso reflete na lâmpada, na luz do indicador no painel? Se a tomada de pressão de óleo for na parte superior, essa lâmpada, essa luz vai permanecer acesa direto. Afinal, não recebe pressão alguma, porque aqui estaria supostamente trancado, fechado. Por outro lado, ainda que a válvula fechada, o motor funcionando, mas a tomada de pressão, se for embaixo, ela vai apagar e não vai acusar a baixa pressão de óleo em cima, porque aqui seria baixa pressão de óleo apenas numa ramificação do motor e não no todo, ok? Então a função dessa válvula é reter, facilitar o trabalho da bomba, e os defeitos acabei de expor aí para que a gente depois associe se tem a ver ou não com a válvula de retenção, ok? Bom, vamos abordar mais um macete do qual muitos profissionais também lançam mão, e com este eu concordo plenamente. E é claro que tudo isso depois da análise que é feita no motor, e não encontrando assim evidências que o motor tenha problemas seríssimos em termos de muita folga, né? Talvez um início de folga extra nas folgas radiais, e na tentativa de levantar um pouco a pressão, recorre-se a um óleo mais viscoso, né? Muitos dirão, bom, mas se as especificações do óleo é um 1030, por exemplo, se eu colocar um 1040, o que eu vou trazer como consequência em termos de danos no motor? Nenhum, né? Eu vou explicar na sequência do porquê, né? O motor, ele acaba por consumir parte da energia que ele produz para tocar um compressor de um ar-condicionado, a bomba d'água, um alternador, a direção hidráulica e, claro, para bombear o óleo. É claro que se nós recorrermos a um óleo mais viscoso, como o exemplo que eu dei de um 1030, pormos um 1040, né, o óleo mais viscoso, ele demanda mais energia para ser bombeado, já que sua fluidez diminui, né? Bom, então, de uma maneira consciente, eu sei que posso estar comprometendo um pouco a eficácia, ou seja, roubando um pouco da energia que o motor produz, mas sei que isso não traz danos na parte interna. Tipo o exemplo que darei na sequência. Você está dirigindo, né, e de repente resolve dar carona para um adulto, em média aí 70 quilos, significa dizer que o motor vai ter que arrastar 70 quilos a mais. Mas não é por isso que vai trazer danos na parte interna, né? Seria esse plus de arrasto com o aumento da viscosidade, né? E é claro que a gente lança a mão dessa ferramenta
em condições específicas. Supostamente o motor já tem umas folgas ligeiras que sejam, a mais do normal, e que podem ser compensadas com um óleo de viscosidade maior. Então a gente teria uma sobrevida a esse motor de uma maneira consciente, sem trazer dano algum para o motor, ok? Então esse é um macete que, com este eu concordo, diferentemente dos demais, onde provei por A mais B, que não faz o menor sentido. Ok, amigos? Bom, espero que tenha sido útil essa nossa conversa. Fica aí o meu abraço, até o próximo vídeo, e se eventualmente for merecedor de um joinha, basta clicar aí. Até a próxima!